Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Gente que Pode, esse podcast que dá voz à diversidade. Eu sou Vânia Ferreira, fisioterapeuta, e juntamente com as minhas amigas... Juliana Golardins. Heloíse Guion. Nós vamos dar início a mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos falar de comunicação de más notícias. E para trazer essa temática com a gente, nós vamos apresentar a nossa convidada especial, Sara Ferreira. Tudo bem, Sara? Tudo bem? Boa tarde. A Sara tem 37 anos, é empreendedora, casada, cristã, mãe atípica de duas meninas, a Alice e a Helena. É Alice em memória, né? E a Helena tem o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica biventricular. Sara, seja bem-vinda. Obrigada, É um prazer enorme ter você com a gente aqui. E conta um pouquinho pra gente como que foi a sua história, conta um pouquinho pra gente como que foi a comunicação dessas notícias pra você, como que você se sentiu. Bom, eu digo que é muito difícil a comunicação de qualquer diagnóstico, né? Principalmente quando se trata de assunto não tão humanizado, e os médicos não são tão humanizados, a maioria infelizmente não é. Quando eu soube do diagnóstico das minhas duas filhas, né, elas estavam na UTI, né, já nasceram e já foram para a UTI, e ficaram 42 dias lá. O diagnóstico veio poucos dias após o nascimento. Então, eu estava sozinha no hospital, né, meu esposo estava trabalhando, e aí simplesmente, depois que eles descobriram o diagnóstico de miocardiopatia, foi falado para mim, me chamaram na sala, né, a médica cardiologista e o diretor do setor da neonatal, e me passaram a informação de que elas tinham a miocardiopatia hipertrófica biventricular de grau elevado. E o que eu achei pior na parte do diagnóstico foi que eles falaram, sabe, é aquela doença que pode causar morte súbita. Então, é aquela normalmente que jogadores de futebol têm. Aí você imagina, né? Eu tinha acabado dias de sair da cesariana, não tive nenhum repouso. Estava super preocupada com a situação delas, porque ambas já foram para a UTI quando nasceram. E vir um choque desse. E eu sozinha no hospital, né? Então, faltou muita humanidade, muita humanização no comunicado, na forma de expressar isso. Eu sei que para eles é corriqueiro, que eles são médicos. Mas eu não sou médica, não sou da área, e estavam falando de filhas minhas, né? Não era de uma pessoa que eu não conheço, eu tinha acabado de tê-las. E além de... Pode falar. E é muito complicado porque você já estava com elas ali numa condição onde você realmente estava preocupada com elas naquele momento. Aquela era a sua preocupação. E aí, de repente, você foi abordada de uma maneira que aquilo era muito mais do que você imaginava e que poderia ter um desfecho ainda pior. Você Exato. Imagina que havia uma outra abordagem que teria te feito sentir mais confortável com essa notícia? Com certeza. Se eu mesma fosse abordar esse tipo de diagnóstico naquela época e eu fosse a médica, eu falaria, olha, mãezinha, elas nasceram com esse diagnóstico, mas nós vamos estudar o medicamento para que elas tenham um controle maior do coraçãozinho, funciona de tal forma, provavelmente vão usar para a vida inteira ou por muitos anos esse medicamento, mas é possível ter uma vida tranquila e saudável dessa forma. Não falar, olha, pode causar morte súbita a qualquer momento, esse tipo de diagnóstico. Não, eu nunca falaria para uma mãe causar morte súbita, porque só Deus define a hora de viver e a hora de morrer. Eu penso assim. Eu acho que é difícil também, porque você estava num momento de muita vulnerabilidade. A gente esquece que você estava num pós-parto e já existem várias questões hormonais, emocionais, só desse momento. E aí você estava num momento de vulnerabilidade e fragilidade frente a tudo isso. E aí nessa temporada, especificamente, a gente quer tentar entender, mas mais do que isso, né? Dar estratégias para quem passe pela mesma situação, que tem essas ferramentas para saber, então, fazer essa abordagem humanizada, como você falou. Que palavras, assim, você acha que seriam mais acolhedoras na hora dessa abordagem? Eu acho que justamente falar que é um diagnóstico mas que existe tratamento para isso,
né? E sendo um tratamento feito da forma correta, que na época, até hoje, né? É o ecocardiograma, que é o exame de controle, que nós fazemos a cada 6 meses para ver se está tudo certinho com o coração, né? Se aumentou ou não o tamanho, porque é um problema no músculo, né? Então não é no coração, então não existia cirurgia para isso, não existe. Só existe se algum dia precisar um transplante. Então eu falaria que há como controlar e há modos de viver bem com medicamento e com acompanhamento corretos, né? De prolongar a vida. Não que pode acontecer a qualquer momento uma coisa terrível que você não está preparada. Não, jamais eu falaria isso para nenhum paciente. Eu senti na sua fala que a forma como foi feita te tirou o chão, a esperança. Né? Então, não que você não devesse saber do risco de morte súbita, claro que isso precisa ser informado. Sim. Mas não te tirar a esperança de poder lutar pela sua filha enquanto ela vivesse, enquanto Deus permitisse, como você falou, né? Que é cristã, eu acho que eu também acredito nisso, né? Sim. A forma que a gente aborda também pode fazer com que aquela família desista daquela criança, né? Então, esse é um ponto muito importante. E causa um trauma imediato, né? Eu, como estava sozinha no hospital, meu esposo trabalhando, eu não tinha forças para ligar para minha mãe como primeira pessoa. Então, para quem que eu liguei? Para o meu ginecologista que me conhece desde os 15 anos. E aí eu falei, doutor, falaram isso, isso, isso. É verdade, isso existe, eu não sei o que eu faço, né? Estou desesperada, me ajuda. Fui para a sala de repouso para ligar para ele chorando. E aí ele tomou essa parte de acompanhar no hospital ligando para saber se elas estavam melhor, para saber realmente do quadro. E aí ele falou, não, realmente é possível, existe esse diagnóstico, está correto o modo que eles falaram de ter esse risco. É um risco que existe, mas o meu médico sabia me explicar isso de uma forma mais humana. E você acha que teria feito a diferença se, ao invés deles esperarem você chegar lá e falar, eles tivessem marcado uma reunião para conversar com vocês, para que você não tivesse ido sozinha, para que você recebesse... E assim, ele trazer isso, olha, elas têm essa condição de saúde... E existe um risco, mas agora nós não vamos focar neste risco de algo que realmente pode acontecer, mas que hoje o nosso foco é dar melhor qualidade de vida, buscar os tratamentos possíveis, e o nosso foco vai ser esse. Embora existam esses riscos, eles não vão ser o nosso foco. Você acha que isso teria feito a diferença para você? Total diferença. Se eles tivessem relevado o meu momento, né? Teria que ser comunicado? Teria, porque já estavam uns dias na UTI e se foi descoberto tem que ser comunicado. Mas no momento certo, eles deveriam, por exemplo, igual você falou, ter agendado uma reunião com meu marido junto, porque aí seria um suporte para mim, talvez, naquele momento. Para ambos? Para ambos. Eu não me sentiria tão fragilizada, porque eu nem sabia como passar essa notícia para ele quando ele chegou à noite no hospital. Porque eu passava o dia todo lá, né? Desde as 7 da manhã, ele me deixava, e aí a gente ia embora 9, 10 da noite, que ele vinha à noite me buscar e ficava um pouquinho lá também na UTI. Então, eu passava todos os dias, o dia inteiro lá. Minha cabeça já não estava, né, das melhores condições, porque eu nunca sabia o dia de alta. Eu nunca tinha como prever isso pela condição que elas estavam, né? Então, eu creio que faria toda a diferença um pré-agendamento com os dois juntos e a forma de falar. Existem várias formas de você dar uma mesma notícia, né? E isso é o que vai causar toda a diferença para aquela pessoa, dependendo do momento dela. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de qual a forma, mas eu fiquei pensando muito na sua fala dessa rede de apoio. Sim. Da necessidade dessa rede, de alguém próximo, de confiança estar com você. Mas eu fiquei pensando também nas mães solo. Também. E aí, talvez, o que falta e que existe dentro do hospital é a presença da assistente social, talvez, nesse momento. Então, o médico já sabe do diagnóstico, ele precisa comunicar. Exato. Então, uma preparação, esse cuidado, a preparação da equipe para a forma que essa notícia vai ser passada. Então, se não tem ninguém junto para acolher o baque que vem, não tem como não estava junto. Vir. Até teve isso, né? Desculpa te cortar, mas teve isso do apoio psicológico posterior. Então, junto com a notícia, vieram só os médicos, o chefe da neonatal e a médica cardiologista-chefe.
Mas eles ofereceram o serviço da psicóloga e depois ela veio falar comigo. Mas eu falei, volta depois que eu não tenho condições de falar agora. Porque eu já estava ligando para o meu médico, eu já estava desesperada. Então, teve esse suporte posterior. Mas era para estar ali junto na sala. A gente costuma pensar, e eu já até uma vez discuti isso com uma amiga psicóloga, né? A preparação desse profissional por parte de um psicólogo mesmo, alguém que possa preparar emocionalmente o próprio profissional que vai passar a notícia para os pais, para a mãe, né? Poxa, será que como profissional eu estou preparada para passar essa notícia? Como que eu posso falar isso sem ser tão invasivo, sem machucar tanto essa mãe? Porque vai vir, a dor vai vir independente do jeito que a gente fale, não adianta, mas ter uma preparação, nós também precisamos dessa preparação. E Sara, você viveu aí esse primeiro momento, né, de receber o diagnóstico das meninas. E a gente vive o luto, a gente fala as fases do luto. A gente vive esse luto porque a gente tem aquela gestação que foi esperar. É gestação de risco, mas a gente planeja aquele filho que a gente a gente, como mãe, não imagina de forma alguma que vai ter um diagnóstico aí. Não. E aí você recebeu esse diagnóstico. E imagino que foi muito difícil para você, como você citou. Mas aí, posteriormente, uma das suas meninas veio a falecer. E aí você recebeu novamente essa notícia por parte dos profissionais. Exato. E essa segunda fase disso, como que foi para você? Foi a pior notícia da minha vida, né? Como a maioria das pessoas sabe, né? Que o luto é eterno, né? Foi a pior notícia da minha vida. Num momento que realmente eu não esperava, porque foi muito rápido. Minha filha passou mal num dia, no outro de manhã já estava internada, já tinha tido a parada cardíaca e faleceu no mesmo dia à tarde. Com quase 7 meses, uma semana mais ou menos antes de fazer 7 meses. E ela estava começando a evoluir, ganhar peso, né? Ela tinha acabado de ter rotavírus há um mês. Então, ela estava começando a evoluir. E aí veio esse baque. Mas diferente do outro hospital, esse hospital deu a notícia. Foi um momento que eu não tenho nem como explicar. Não imaginava mesmo, porque eu tinha muita esperança, porque ela teve a parada cardíaca de manhã e foi reanimada e voltou o coraçãozinho, mas as outras funções não. Então eu tinha muita esperança. Só que aí teve a outra parada cardíaca à tarde, né? Mais ou menos umas 3, 4 da tarde. E eu estava com a irmãzinha dela lá embaixo esperando. Porque eles quiseram investigar a irmã também para ver se tinha algum problema com a irmã, né? Por questões de segurança da saúde da irmã também. Só que eles se prepararam melhor para esse momento. Então, as médicas vieram dar notícia. A gente soube da notícia e realmente foi o pior momento de todos, né? Mas a gente teve um apoio psicológico lá no hospital. Já imediato, maior, né? já imediato, assim, poucas horas depois. Eu falo que Deus sabe de todas as coisas, porque, explicando bem essa parte rapidamente, parecia que cada enfermeira teve uma função naquele dia, naqueles dias, porque a gente ficou 4 dias internado, né, junto com a minha filha, investigação da filha que sobreviveu. Então, cada dia parece que uma enfermeira tinha uma função diferente. No primeiro dia foi o acolhimento, então era uma enfermeira que era muito bondosa, que ela entendeu o momento. No segundo dia, já era uma enfermeira com outro contexto, parece que ela já era mais animada, queria colocar a gente para cima. E até o segurança do hospital naquele momento era um pastor. Então ele veio fazer uma oração no 4º dia. São coisas que não se explicam. Então era um hospital nessa parte muito mais bem estruturado, me acolheu muito melhor, nos acolheu muito melhor e a gente não que conseguiu lidar melhor com o fato, né? O pós foi terrível, mas o momento em si foi administrável por conta disso, né? De terem pessoas especiais envolvidas e humanizadas. E você falou que você teve 2 experiências. Uma foi mais positiva do que a outra. Se a gente pode considerar só na questão do relacionamento, do acolhimento. O que exatamente fez a diferença? O que esses profissionais faziam que fez com que você se sentisse mais acolhida? Além de conversarem muito com a gente, né, todo momento sempre tinha alguém com a gente no quarto. A gente nunca ficou sozinho, né? Ficamos nós 3 no mesmo quarto. Eles colocaram a gente na UTI num quartinho separado para a gente ter esse momento, né, de assimilar o luto. Foi no sábado e no domingo, que foi o dia do enterro da minha filha. Teve uma enfermeira muito especial, por exemplo, que ficou brincando com a minha filha Helena, que estava internada. Então,
minha cabeça deu um curto-circuito, né? Eu vi ela sorrindo com a enfermeira e ao mesmo tempo eu ia dar um adeus. Desculpa. Imagina. Não, imagina. Mas o que fez total diferença foram as pessoas realmente que amavam o que faziam, que estavam muito bem preparadas para lidar com aquela situação. Parece que foram escolhidas a Deus e por dedo, né? É o Eu que eu fico disse. pensando se talvez os profissionais de saúde, eu sinto que luto ainda é um tabu. Mas Sim. talvez para os profissionais do hospital que lidam todos os dias com isso, haja uma certa preparação maior, o luto da morte, mas não o luto do diagnóstico, né? E talvez Sim. isso foi o que você sentiu de diferença, né? Essa preparação de acolhimento que tocou mais, porque a morte é algo inevitável e aí todo mundo consegue sentir essa dor. Agora, nem todo mundo consegue sentir a dor do que é receber um diagnóstico de uma condição complexa de saúde, né? E talvez seja essa dificuldade nessa questão da empatia, mas a gente precisa treinar, né? E eu acho que é essa a nossa vontade aqui, essas ferramentas. Então, aproveitar da sua experiência, principalmente dessa comparação com os dois momentos, para entender como a gente pode fortalecer os profissionais para que os dois momentos sejam bons, Sejam em termos administráveis, né? Administráveis, exatamente. Exato. E para vocês terem ideia, comparando um hospital com outro, assim, os profissionais, onde eu tive as minhas filhas, foi um hospital muito bom em São Paulo. Na época, muito bem estruturado, indicação do meu médico. Só que os profissionais eram totalmente frios em tudo, né? Tinha uma enfermeira ou outra que sabia cuidar com mais carinho, mas no geral era aquele hospital bom e com os médicos e as enfermeiras naquele nível de realmente só sou profissional. Técnico, totalmente técnico. Tanto é que houveram alguns erros também pós-diagnóstico, né? Eu até comentei um tempinho atrás com algumas pessoas sobre a diabetes neonatal, que foi um diagnóstico errado. O que aconteceu, resumido também, bem rapidinho, é que elas tinham picos de glicemia de madrugada. Madrugada era o horário que a gente não estava no hospital. Então, eu fui pesquisar sobre isso, né? Sobre os hormônios, o cortisol e tudo mais. E aí, eu mesma cheguei a essa conclusão de que eu queria testar quando elas estivessem alta para ver se era realmente uma diabetes ou se iam baixar esses níveis elas estando com os pais, né? Talvez um estresse neonatal estivesse causando isso na UTI. E aconteceu exatamente isso. A gente foi encaminhado para a Santa Casa. Eles queriam instalar os aparelhinhos, né, de diabetes. Eu não deixei no momento. Eu falei, eu quero testar, quero ter um momento para isso, né, para ver. E deu certo. 1 mês já estava estável os níveis de glicemia. Era psicológico mesmo. Então, por isso que eu falo, né, mãe e pai, mais a mãe até que fica mais tempo com a criança, sabe o que sente realmente. É um sentimento de mãe, é um feeling, é uma coisa que não tem explicação, é a ligação que a gente tem com os filhos, às vezes sabe mais do que um médico ou do que qualquer pessoa bem capacitada. Então, a gente também, além dos diagnósticos, tem que seguir um pouco o que a gente sente. Uma conexão de alma, né? De alma eterna. E você acha que talvez, assim, as suas falas fossem negligenciadas porque te enxergavam, de repente, como uma pessoa que não aceita os diagnósticos? Então, ela não tá sabendo lidar, ela não tá aceitando o diagnóstico. Então, o que ela fala não tem tanto valor, porque, na verdade, ela está em negação. Você sentia dessa forma? Então, eu senti, sim, que teve esse pré-julgamento, né, da endócrina, porque eu estudei sobre esses hormônios e eu questionei ela sobre isso. Falei, será que não pode ser psicológico? Ela falou, talvez, mas eu não creio, porque os picos são muito altos, porque tem sido frequente todos os dias, né, praticamente atingiu 300 de pico, então é muito alto. Eles fizeram até a dosagem lá na época de insulina e aí acabou subindo demais em uma e quase teve um problema, né? Então, eles erraram até nisso, mesmo na caneta, que é a menor dosagem que tem. Então, existe, sim, esse preconceito de que as mães são totalmente leigas. E não é. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente mesmo pesquisa tudo, o máximo que a gente pode ajudar a criança, né? O nosso filho. Então, tem, sim, esse preconceito. Tem. Que é lamentável, né? Porque eu sempre falo, né, que as mães, elas se tornam especialistas
dos próprios filhos, né? E, infelizmente, muitas vezes acabam negligenciadas por isso. Ai, a mãe não aceita, ai, a mãe não quer entender, a mãe não tá se conformando com o diagnóstico, e às vezes não, ela só tá vendo uma coisa que talvez a equipe não veja, porque não tá ali com a criança o tempo todo, né? Não tá ali focada naquela criança. Ela tá ali vendo a criança num contexto pequeno, né? Um recorte muito diferente do que os pais veem. Exato, e a gente às vezes tem que seguir a intuição de mãe, né? Às vezes é o melhor caminho até ter certeza dos próximos passos, né? Não ir imediatamente no tratamento, nisso. Não, vamos pesquisar um pouquinho mais. Existem erros médicos que a gente vê direto, existem erros de diagnóstico que a gente também vê muito. Então, não custa a gente se pesquisar um pouquinho mais e se preparar um pouco mais para iniciar realmente um tratamento, uma avaliação e assimilar isso. E é interessante você falar isso, porque é até um dos nossos temas nessa temporada, que é a prática centrada na família. Por mais que a gente tenha a técnica, por mais que a gente estude, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem a expertise ali da técnica, mas os pais, ele conhece a criança, ele conhece o detalhe, o sinal, o humor, um trejeito. Então, assim, eu acho que é sempre importante trabalhar em equipe, respeitar essa opinião do pai, mesmo que o pai... Ah, mas você não é médico, eu sou médico. Mas Exato. você é mãe, né? Você entende até um olhar da criança. Às vezes a gente identifica, por exemplo, o Igor não fala. Aí as pessoas perguntam pra mim, como que você sabe se ele tá com fome? Pelo olhar. Exato. Como que você sabe se é fome ou se é dor? O olhar. Um olhar mais triste, um choro diferente. Então, é importante mais a gente bater nessa tecla que o profissional tem que ouvir os pais. Investiga. Sim. Ah, você não é médica, mas faz sentido o que você está falando? Vamos investigar. Exato. E hoje a Helena, como você falou, o Igor não fala, a Helena também não fala ainda, né? Ela tem 4 anos e 4 meses e as pessoas também... Acho, como é que eu sei se está com fome? Porque ela não anda ainda sozinha, não fala... E come as coisas ainda dependentes, né? Ela come bem batidinho, ela começou a provar texturas novas só agora. Então, como a gente sabe, é o feeling de mãe. É o feeling. A gente reconhece os sinais que só a gente sabe. É uma linguagem não verbal que vai sendo conectada ali, Exatamente. Aprendida no dia a dia, né? Às vezes um profissional que entra num recorte na vida dessa criança não vai conseguir perceber esses sinais se eles não são sinais comunicativos claros, né? Exato. Né? Mesmo que seja não verbal, né? Apontar, né? Então, mas Exato. é antes disso ainda, né? Esse sinal de Sim. conexão e que é aprendido no dia a dia. E ele não pode ser negado, né? De forma nenhuma, né? Existem várias expressões não verbais. Então, a gente, como mãe, a gente sabe quais são, né? A gente Sim. identifica imediatamente. Ela não aponta nada, mas só dela chegar perto, ou do jeito dela olhar, ou de eu calcular o horário que ela comeu a última vez, eu já me previno mais ou menos qual o próximo horário que ela vai comer. Então, além dos sinais, para as mães atípicas, o que eu daria de dica é sempre tentar se organizar o máximo possível, né? Mesmo que a criança ainda não fale, não dê sinais de fome, por exemplo, sabe que a cada 2, 3 horas tem que oferecer uma coisinha, né, para ela comer. Tentar realmente colocar uma rotina para ela, para ajudar também a rotina dessa mãe, né? Porque teve momentos em que a minha filha virava à noite e ia dormir só de dia, então estava com tudo muito bagunçado. E não é saudável para ninguém, né? Uma coisa que você até comentou nos bastidores aqui, né? Quando a gente começou, você falou de uma situação particular que aconteceu antes, né? De você vir pra cá. Sim. Você falou e foi um caos, né? Então, eu acho que a vida das mães em geral, né? Mas Sim. das mães atípicas um pouco mais, eu acho que a gente pegar a realidade das mães e potencializar. Sim. Mas essas vidas, elas são cheias de pequenos caos. Exatamente. E que se a gente não administra, né, talvez com uma certa previsibilidade, nem tudo a gente consegue prever, mas se a gente consegue, aí falando como profissional também, ajudar essa família a construir essa previsibilidade. Isso já faz uma grande diferença, que é a coisa do arroz com feijão bem feito, né? Antes da técnica, a gente pensar nessa educação em saúde, da gente orientar, olhar para a rotina dessa família, como é que ela está, como é que eu, dentro da minha expertise, posso ajudar a orientar tudo isso, porque às vezes a família, a mãe está tão perdida com os mini pequenos caos,
que ela não vê uma solução. Que Ela a gente só quer apagar os incêndios, né? E seguir o dia. Ela vai, na verdade, indo pela inércia, né? Exato. Com o que é apresentado a ela e ela vai reagindo àquilo. Sim. Ela acaba não vendo uma possibilidade de criar uma previsibilidade. Ela acredita que ela só tem que ir reagindo e dando conta das demandas que aparecem. Então, talvez o papel do terapeuta nesse sentido seja fundamental. mostrar para ela, olha, vamos tentar criar uma rotina, isso não é engessado, mas é para que você consiga. E eu acho que isso é uma coisa que as mães se culpam muito. Eu não consigo organizar, eu não consigo fazer. E às vezes se vê até numa situação de não aceitar ajuda porque acha que tem que dar conta. Exatamente. Né? Tem também a negligência. Muitas vezes nós não recebemos ajuda porque nós não recebemos mesmo. Mas às vezes a gente se vê na condição de não, eu tenho que dar conta disso E sozinha. só eu sei o que ela precisa, só eu conheço, então outra pessoa ajudando não vai entender as necessidades dela como eu. Então, você acaba centralizando tudo automaticamente, né? E a sobrecarga fica lá em cima, né? Eu passei por uma situação onde eu não entendia que aceitar a enfermagem no home care não era terceirizar o cuidado do meu filho. Era ter a condição de eu ir fazer um arroz, sem o arroz queimar e sem eu ficar desesperada porque meu filho podia estar convulsionando na sala. Sim. E assim, demorou muito para eu entender isso. Eu falava, não, assim o Miguel vai pensar que eu tô terceirizando. E eu falava, não, mas eu tenho que cuidar, é minha obrigação, meu papel cuidar. Exatamente. E aí, quando eu entendi que eu ia continuar cuidando, mas eu ia ter alguém ali para me dar o suporte. E tem muita gente que fala, não, mas você viu, a primeira coisa que ela fez foi pra enfermagem para não cuidar da criança. Então, eu acho que a gente se sobrecarrega muitas vezes, até por isso, não, eu sei cuidar do meu filho e eu dou conta. Mas Exatamente. às vezes é até um medo de um julgamento externo, como você mesma falou. Ai, a enfermagem vai me julgar porque eu deixei o meu filho com elas. Né? E eu acho que a gente tem que se despir desses pré-julgamentos. O que o outro vai pensar, o que eu mesma penso dessa culpa e a culpa materna que vem. E melhorou muito a minha qualidade de tempo com ele. E aí eu falei, meu Deus, por que eu esperei tanto tempo para melhorar a qualidade do meu tempo com meu filho? Né? Com medo do julgamento, com medo do meu próprio julgamento. Então, eu acho que quando o profissional chega e fala, olha, não é por este caminho, você não vai deixar de cuidar do seu filho e ele não vai deixar de ser uma obrigação sua. Mas você vai ter ferramentas para cuidar dele melhor. Então, Exatamente. às vezes, até o profissional ter essa abordagem, acho que faz toda a diferença. Faz muito sentido. Ô, Sara, e mediante a sua experiência, né, a sua história de vida, tem alguma frase, um conselho, uma mensagem que você queira deixar para o nosso público? Sim, o que eu posso dizer, né, da minha experiência e tudo mais, é que tem como se ressignificar, né, tanto o luto como diagnósticos, né, transformando dor em amor, né, e a gente tem como ser luz também. Então, se não houver um propósito para a gente passar o que aconteceu ou o que vai acontecer, não tem motivo a vida nossa na Terra. Então, eu penso que enquanto a gente for luz, a gente puder ajudar outras pessoas com a nossa história, com a nossa vivência, não tem sentido se não faz sentido, não tem sentido, né? Então, eu penso justamente isso, né? O luto é eterno, não existe diminuir a dor, não. Mas você aprende a conviver com a dor e você se torna mais forte por conta disso. Então, pare com essa ilusão de que existe, um dia vai passar, não vai passar. Mas você aprende a ser mais forte, a lidar com isso de uma forma amorosa e realmente multiplicando o que você é. Né? Que você é luz, que você é amor. A gente tem que transbordar isso, transbordar o que está dentro de nós. É isso que eu penso. Então, toda mãe é muito mais forte do que imagina. Todo pai também. Todo ser humano criado por Deus, nós todos somos feitos por Deus. Somos mais fortes do que imaginamos. E quando a gente passa por essas situações de teste e de trauma, é que a gente realmente vê o total potencial da nossa força. Muito bom. Isso. Muito bom. Que linda. Muito bom, Sara. Foi muito bom ter você com a gente. Eu que Tá? agradeço Muito o obrigada por convite. compartilhar a sua história.
E a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, né? Lembrar que esse projeto só pode acontecer, só é possível por conta do apoio que estamos tendo. Então, a gente quer citar aqui nossos patrocinadores oficiais, que é a Agência Treve, a Casa Day Personalizados, a Batfélix Informática, o Instituto Beta de Ensino e Saúde e a FlexCorp. Nós temos aqui apoiadores, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava, que é a Gamecast. Temos também um apoiador novo aqui, o Núcleo de Acesso à Justiça para Crianças em Condições Crônicas Complexas de Saúde, do escritório França Pinho Cunha Advocacia, a Neurologic. E, tem novidade, pessoal. O Instituto Beta liberou cupom de 20% de desconto para os cursos da área de fisioterapia em neuropediatria e neurofuncional no adulto e no idoso. A gente vai deixar aqui um cupom, gente que pode 20. Quem quiser, é só entrar lá que vai ter 20% de desconto. É só para quem assistiu os vídeos do canal. Só para quem assistiu os vídeos do canal, a Ju tá falando. Tem mais cupom de desconto aqui, FlexCorp liberou um cupom de 10% de desconto para as compras à vista no site. E o cupom é gente que pode 10. Pessoal, siga os nossos patrocinadores nas redes sociais. Vai aparecer o @ deles aqui no vídeo. Já clica, já compartilha, já segue, já comenta. Foi um prazer estar com vocês.